Boa noite, Sam. É um imenso prazer estar vindo aqui no seu canal. Quero te contar um relato que aconteceu comigo há cerca de 6 anos atrás. Eu mesmo demorei para acreditar naquilo que vi, mas depois que vi, nunca mais duvidei. Em 2019, Sam, eu recebi uma proposta para trabalhar numa obra no interior de Tocantins. Era um projeto muito grande. A construção de um conjunto habitacional em uma pequena cidade do interior do Tocantins. O pagamento era muito bom, muito melhor do que eu recebia aqui em Goiás. Então aceitei na mesma hora. Eu cheguei lá na segunda-feira de julho. Logo de cara eu percebi que era daqueles lugares onde todo mundo se conhece, onde não passa um carro na rua sem que alguém saiba de quem é. Eu aluguei um quartinho numa pensão simples e me apresentei na obra no dia seguinte. Os peões da região foram me recebendo bem, explicando como funcionavam as coisas por ali. Mas logo eu percebi que assim que anoitecia, todo mundo tinha pressa para ir embora. Nada de ficar batendo papo depois do serviço, ou tomar uma cerveja no boteco. Mas eu estava prestes a descobrir o porquê. Foi na segunda semana que comecei a ouvir aquelas histórias. Seu Raimundo, um velho carpinteiro que trabalhava na obra há anos, foi o primeiro a me contar. Segundo ele, há uns 2 meses um bicho vinha aparecendo pela cidade, principalmente nas casas mais afastadas do centro. Aquela coisa andava devorando os animais das pessoas, fosse cachorro, gato, galinha e até porco pequeno. No início até achei que fosse uma onça ou algum animal selvagem que tinha descido da mata por conta da seca. Mas seu Raimundo balançou a cabeça e me disse assim: "Isso não é bicho não, meu filho. Tem gente que viu essa coisa andando em pé, como se fosse gente. Mas era uma coisa coberta de pelos e do tamanho de um jumento." Os outros peões confirmaram a mesma história. Cada um sabia de alguém que tinha perdido algum animal, sempre de noite, sempre com um bicho desaparecendo sem deixar rastros. O Zé, que operava a betoneira, contou que o cunhado dele viu aquela criatura de longe. Numa certa noite, quando foi buscar um remédio na farmácia, ele disse que era uma sombra grande que passou correndo entre as casas. A Dona Maria, uma senhora que vendia marmitas para nós na obra, jurava que escutou o uivo daquela coisa de madrugada. Ela me disse aquilo com muito medo, se benzendo e saindo bem rápido dali. Eu escutava aquelas histórias com muita educação, mas no fundo, achava que era só superstição de gente do interior. Sabe como é, né? A gente aqui da cidade grande sempre acha que sabe mais. Mas em uma quinta-feira sã, eu vi aquela criatura e percebi que tudo aquilo que me contaram era a mais pura verdade. Eu tinha terminado o serviço mais tarde que o normal, por conta que estava ajudando a concretar uma laje. Quando saí da obra já eram quase 9 da noite. As ruas estavam completamente desertas. Era somente eu e os cães da rua. Estava andando pela rua da pensão quando escutei um barulho vindo de um terreno baldio que tinha bem ao lado de uma igreja. Parecia que alguém estava quebrando madeira ou mexendo em alguma coisa. Curioso, fui me aproximando devagar. O terreno tinha uma cerca baixa de arame. Dava para ver bem o que estava acontecendo lá dentro. Foi quando vi aquela coisa. Sam era uma criatura enorme. Devia ter mais de 2 metros de altura. Era todo coberto de pelo escuro. Tinha um focinho alongado, mas ao mesmo tempo parecia com a cara de gente. As patas da frente terminavam em garras grandes. Eram como se fossem mãos. Aquela criatura estava devorando alguma coisa. Estava de costas para mim.
Pelo tamanho daquilo e pela forma, parecia que ele comia um pequeno cão. O som que fazia ao comer era horrível. Ossos estalando, carne sendo arrancada e aquele masticar que nunca vou esquecer. Eu fiquei ali parado, Sam, sem conseguir me mexer, de tanto medo que estava sentindo, só olhando aquela cena terrível. Foi quando a coisa parou de comer e se virou na minha direção, olhando diretamente para mim. Os seus olhos eram meio amarelados e havia uma inteligência naquilo. Por alguns segundos, ficamos se encarando. Eu não conseguia nem respirar direito. Pensava que ele ia avançar sobre mim, mas aquela coisa simplesmente sã virou a cabeça e voltou a comer aquele cão, como se eu não fosse uma ameaça. Aproveitei e saí correndo dali, tentando não fazer barulho, mas com as pernas bambas de tanto medo. Assim que cheguei na pensão Sam, eu fiquei a noite inteira acordado, pensando naquilo que tinha visto. Não era um urso, não era onça, não era nada que conseguisse explicar aquilo que vi. Aquilo com certeza só poderia ser um lobisomem. No dia seguinte, Sam, eu contei para o seu Raimundo aquilo que vi. Ele apenas balançou a cabeça e me respondeu: "Agora você acredita, não é?" Bem, eu vim embora quando terminei o trabalho por lá, mas confesso que as últimas 2 semanas foram as mais tensas da minha vida. Era sempre com pressa de voltar para a pensão antes de escurecer, sempre olhando para os lados, com medo daquela criatura aparecer de uma vez. Desde então, Sam, sempre que alguém me conta uma história dessas criaturas, eu escuto com muito respeito. E às vezes conto isso que passei, porque tem coisas nesse mundo que a gente só vê com os próprios olhos. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.